Você já parou para pensar em como o comportamento de outras pessoas pode afetar sua energia, seu humor e até sua paz de espírito? Todos nós já encontramos pessoas que parecem drenar nossa energia, deixando-nos exaustos emocionalmente. Isso não é por acaso. Essas pessoas são, na maioria das vezes, tóxicas. Mas aqui está a grande questão. O que você faz quando se depara com elas? Se você é daqueles que tem dificuldade em lidar com esse tipo de comportamento, este vídeo é para você. Vamos explorar 8 atitudes inteligentes para lidar com pessoas tóxicas, baseadas na filosofia estoica. Uma filosofia que pode transformar completamente a maneira como você se relaciona com o mundo ao seu redor. Antes de começarmos, se você é novo no canal Força Inabalável, aproveite para se inscrever e deixar o like. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos de valor para fortalecer a sua mente e sua vida. 1. Aceitar que você não pode controlar os outros. O primeiro passo é entender que não temos controle sobre o comportamento alheio. Isso é um princípio fundamental do estoicismo. Só podemos controlar nossas próprias reações. Não importa o quanto você tente mudar o comportamento de alguém. Se essa pessoa for tóxica, ela vai continuar agindo como sempre. O que você pode controlar é como reage a essa pessoa. Quando você internaliza essa verdade, começa a libertar-se do sofrimento causado por ações externas. Não deixe o comportamento de outros afetar seu equilíbrio interior. A segunda, pratique a indiferença inteligente. Os estoicos nos ensinam a ser indiferentes ao que não podemos controlar, e isso inclui o comportamento de pessoas tóxicas. Não estou dizendo para ser insensível ou desumano, mas sim para não permitir que as palavras ou ações de uma pessoa tóxica alterem seu estado emocional. Ser indiferente significa manter a calma, mesmo quando o ambiente ao redor está turbulento. Você não precisa reagir impulsivamente a cada provocação. Apenas observe e decida não se deixar arrastar pelas emoções negativas que essas pessoas querem evocar. Terceiro, estabeleça limites claros e saudáveis. O estoicismo nos ensina sobre a importância da disciplina e dos limites. Quando lidamos com pessoas tóxicas, é essencial colocar limites claros para proteger nosso espaço mental e emocional. Se você percebe que alguém está constantemente cruzando os limites, seja agressivo, manipulador ou crítico, é hora de estabelecer regras claras de convivência. Diga com firmeza o que é aceitável e o que não é. Lembre-se, você tem o direito de preservar sua paz interior. Quarta, pratique a empatia sem se envolver emocionalmente. Uma atitude importante do estoicismo é a empatia racional. Tente entender o que leva essa pessoa a agir de forma tóxica, mas sem se deixar envolver emocionalmente pelo comportamento dela. Entender as motivações por trás das ações de uma pessoa não significa que você precise justificar o comportamento ou absorver a toxicidade dela. A empatia estoica permite que você veja a pessoa como alguém que também enfrenta suas próprias lutas internas, mas sem cair na armadilha de tentar salvar o outro à custa de sua própria paz. 5. Não se leve para o lado pessoal. Quando uma pessoa tóxica diz algo cruel ou tenta provocar uma reação em você, a primeira coisa que você precisa lembrar é: não é sobre você. Muitas vezes, o comportamento tóxico de uma pessoa é mais um reflexo das suas próprias inseguranças e dificuldades internas do que um ataque pessoal. Os estoicos acreditavam que nada nos afeta se não permitirmos que isso nos afete. Não se faça escravo das palavras e ações dos outros. Simplesmente observe e continue com sua vida. 6. Busque o autocontrole a todo momento. Em situações desafiadoras, o estoicismo nos ensina a manter o autocontrole. Pessoas tóxicas podem nos provocar,
e tentar nos tirar do nosso eixo, mas a nossa maior força está em não reagir impulsivamente. Antes de responder, respire fundo, avalie a situação e escolha agir com sabedoria. A prática do autocontrole fortalece nossa mente, e isso é algo que ninguém pode tirar de nós. O autocontrole é um dos maiores tesouros que podemos cultivar. 7. Desenvolva uma mentalidade de distanciamento emocional. Distanciar-se emocionalmente não significa ignorar o problema, mas sim não se envolver emocionalmente em situações que não merecem sua atenção emocional. Isso é fundamental quando se lida com pessoas tóxicas. Manter um distanciamento saudável. Quando você começa a se distanciar das emoções geradas pela toxicidade alheia, você passa a ver a situação com mais clareza. Isso ajuda a tomar decisões mais racionais sobre como lidar com essas pessoas sem se deixar arrastar para o drama. 8. Lembre-se de que sua paz interna é inegociável. No final, o que realmente importa é preservar sua paz interna. A filosofia estoica ensina que a paz de espírito é nossa verdadeira riqueza. Não permita que ninguém, especialmente pessoas tóxicas, roube a sua paz. Sempre que se deparar com uma pessoa tóxica, lembre-se de que você é o único responsável pela sua paz. Não deixe que as palavras ou ações de outros desestabilizem sua mente. Tenha o controle absoluto sobre suas reações e mantenha sua mente firme, como uma rocha inabalável, diante das tempestades emocionais. A primeira atitude fundamental quando lidamos com pessoas tóxicas é aceitar a realidade de que não podemos controlar as ações dos outros. O estoicismo nos ensina que o único controle verdadeiro que temos é sobre nossas próprias atitudes e reações. Quando aceitamos essa verdade, nos libertamos do sofrimento que vem da tentativa frustrada de mudar ou controlar o comportamento alheio. Pessoas tóxicas, muitas vezes, buscam manipular situações, nos provocando para gerar uma resposta emocional. Mas, ao reconhecer que não podemos controlar os outros, ficamos em paz com nossa própria capacidade de escolher como reagir. Isso é uma das lições mais poderosas do estoicismo. Não podemos controlar o que os outros fazem, mas podemos controlar como respondemos. E a nossa resposta será sempre o reflexo do nosso autocontrole e sabedoria. Agora, você deve estar se perguntando: como posso ser indiferente a uma pessoa que está constantemente me atacando ou me manipulando? A indiferença inteligente é um dos maiores pilares do estoicismo. Trata-se de não se deixar influenciar emocionalmente pelo comportamento dos outros. Isso não significa ser insensível ou desumano, mas sim não se permitir ser arrastado pelas palavras ou ações de uma pessoa tóxica. Quando você pratica a indiferença inteligente, começa a perceber que as ações de uma pessoa tóxica não têm o poder de afetar o seu estado emocional, a não ser que você permita. Esse distanciamento emocional é uma das maneiras mais eficazes de manter a paz interior. Você observa as atitudes da pessoa, mas não se envolve com elas, como se estivesse observando um filme. Você vê, mas não se permite ser afetado. Estabelecer limites é um ato de autorrespeito e é um dos principais ensinamentos estoicos para lidar com pessoas tóxicas. O estoicismo defende que devemos viver de acordo com nossos próprios princípios e valores, e isso implica também em definir limites claros e firmes em nossos relacionamentos. Pessoas tóxicas muitas vezes ultrapassam esses limites, seja com críticas, manipulações ou comportamentos prejudiciais. Porém, ao estabelecer fronteiras claras, você protege seu espaço emocional e psicológico. Seja direto e assertivo ao comunicar seus limites.
Não hesite em afastar-se de uma pessoa que constantemente invade seu espaço pessoal ou emocional. Dizer não para alguém é muitas vezes dizer sim para sua própria paz interior. O estoicismo também nos ensina a praticar a empatia, mas com um importante distanciamento. Isso significa tentar entender a razão por trás do comportamento de uma pessoa tóxica, sem se deixar envolver pelas suas emoções negativas. Pessoas tóxicas, muitas vezes, agem dessa forma porque estão lutando com suas próprias inseguranças, traumas ou dificuldades emocionais. Praticar a empatia nos permite ver além do comportamento negativo e reconhecer que essas pessoas são, na verdade, vítimas das suas próprias lutas internas. Mas isso não significa que precisamos aceitar ou justificar o comportamento delas. Não se envolva emocionalmente com a dor ou frustração de uma pessoa tóxica. Você pode ter compreensão, mas deve se manter distante emocionalmente para não ser afetado pelo comportamento dela. O estoicismo nos ensina a ser compassivos, mas a não deixar que a dor alheia nos arraste para um estado de sofrimento. A quinta atitude é simples, mas poderosa. Não leve para o lado pessoal. Quando lidamos com uma pessoa tóxica, é comum nos sentirmos atacados e querer responder na mesma moeda. No entanto, o estoicismo nos ensina que muitas vezes o comportamento de alguém não diz nada sobre nós, mas sim sobre as suas próprias questões internas. Quando alguém age de maneira tóxica, as palavras ou atitudes dessa pessoa não são um reflexo do que você é, mas do que ela está carregando dentro de si. Isso nos ajuda a não tomar a negatividade como algo pessoal, evitando a sensação de que precisamos justificar ou mudar a visão que alguém tem de nós. Quando aceitamos isso, nos libertamos de grande parte da dor emocional associada ao comportamento alheio. O autocontrole é, sem dúvida, uma das qualidades mais importantes que um estoico pode cultivar. Em meio a interações com pessoas tóxicas, nosso maior desafio é não reagir impulsivamente. As pessoas tóxicas muitas vezes provocam, insultam ou tentam nos desestabilizar emocionalmente. Mas o estoicismo nos ensina a agir com sabedoria e não com impulso. Isso não significa reprimir suas emoções, mas sim dar um passo atrás e pensar antes de reagir. Quando conseguimos manter o autocontrole, podemos responder de maneira mais racional e equilibrada, sem ser dominados pela raiva ou frustração. O autocontrole é a chave para não se deixar arrastar para o caos emocional criado pelas pessoas tóxicas. Como mencionado anteriormente, o distanciamento emocional é uma das habilidades mais poderosas que podemos cultivar. Isso envolve aprender a manter um espaço saudável entre você e as emoções provocadas por outras pessoas. Quando nos distanciamos emocionalmente, conseguimos avaliar a situação de uma forma mais clara e objetiva, sem ser dominados pela raiva ou pela frustração. Por último, lembre-se sempre: sua paz interior é inegociável. Não há nada mais valioso do que ter controle sobre seu estado emocional. Se você permitir que as ações de pessoas tóxicas afetem sua paz, você estará cedendo o controle sobre sua própria felicidade. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força está em manter a serenidade e o equilíbrio interno, independentemente das circunstâncias externas. Sua paz é o maior tesouro que você pode proteger, e nada nem ninguém deve ter o poder de roubá-la. Quando começamos a aplicar os ensinamentos do estoicismo em nossas vidas, especialmente ao lidarmos com pessoas tóxicas, a nossa visão sobre as situações muda completamente. As interações, que antes poderiam ser fontes de frustração e desgaste emocional,
passam a ser encaradas com uma mentalidade racional e equilibrada. O ponto crucial, como nos ensina Sêneca, é que a nossa felicidade não deve depender do comportamento de outras pessoas. Imagina como seria sua vida se você não se sentisse mais afetado pelas palavras de uma pessoa cruel, pela manipulação de alguém ou pelas atitudes agressivas de quem não entende o que significa respeito. Imagine como seria sua mente se você estivesse completamente imune ao drama externo, capaz de manter a paz interior independentemente de qualquer coisa que acontecesse ao seu redor. Essa é a liberdade verdadeira, a liberdade que o estoicismo busca nos proporcionar. Um conceito-chave do estoicismo é o de ataraxia, que significa uma mente livre de perturbações. Para alcançá-la, precisamos constantemente nos lembrar de que a única coisa que está realmente sob nosso controle são as nossas reações. Ao enfrentar uma pessoa tóxica, a ideia não é lutar contra ela ou tentar mudá-la, mas desapegar-se emocionalmente da situação e permitir que a paz interior seja preservada. Quando nos encontramos em meio a comportamentos tóxicos, é como se a pessoa estivesse tentando tirar nossa energia, tentando mover-nos da nossa posição de equilíbrio. Contudo, se você entender que sua paz mental não pode ser tirada, mas apenas dada por você mesmo, você passa a ter um poder absoluto. Esse poder está na decisão consciente de não ceder à raiva, à tristeza ou à frustração que uma pessoa tóxica deseja provocar. Esse é um exercício diário de autodisciplina e de foco no que realmente importa: sua paz de espírito. Outro ensinamento valioso do estoicismo é a prática de memento mori, que nos lembra da finitude da vida. Esse conceito nos ajuda a entender que, em última análise, a opinião ou o comportamento de outras pessoas é irrelevante diante da nossa mortalidade. Quando lembramos que o tempo que temos é limitado, começamos a priorizar o que é realmente importante. E o que é importante não é ceder a discussões, confrontos ou interações que não contribuem para nosso bem-estar. Em vez disso, devemos usar o nosso tempo para crescer, aprender, aproveitar o que a vida tem a oferecer de positivo e nutrir as relações que realmente importam. Ao adotar essa perspectiva, as atitudes tóxicas dos outros começam a perder seu impacto. Você se torna mais seletivo sobre onde gasta sua energia e, ao mesmo tempo, se torna mais intencional sobre quem você permite em seu espaço emocional. Isso não significa que você se torna uma pessoa insensível ou desconectada, mas sim uma pessoa forte, capaz de reconhecer, quando uma situação não vale a pena, o seu envolvimento emocional. É importante também destacar que o estoicismo não ensina a passividade diante de injustiças ou comportamentos prejudiciais. Em algumas situações, pode ser necessário agir, falar ou até se afastar de pessoas que estão afetando sua saúde emocional. A diferença é que, ao agir, você faz isso de uma perspectiva racional, sem se deixar levar pela raiva ou pelo desejo de retaliação. Sua ação vem de um lugar de clareza mental e não de impulso. Quando você adota essa postura, o mundo ao seu redor começa a se transformar. As pessoas tóxicas, embora ainda existam, já não têm o poder de perturbar seu equilíbrio. As situações difíceis não mais o desestabilizam. O autocontrole torna-se uma segunda natureza. E você começa a perceber que a verdadeira força vem de dentro. O que os outros fazem ou dizem se torna irrelevante porque você já aprendeu a preservar a sua paz. Lembre-se de que o estoicismo não é uma filosofia que se aplica apenas em momentos de conflito, mas em todos os momentos da vida. Ele nos ensina a agir com sabedoria, a escolher com discernimento onde colocamos nossa atenção
e a valorizar nossa própria tranquilidade. Ao fazer isso, você se torna imune à toxicidade do mundo exterior, construindo uma vida em que sua força inabalável vem de uma mente em constante equilíbrio. E por fim, uma lição fundamental do estoicismo é a autoaceitação. Quando você se aceita plenamente, com todas as suas virtudes e falhas, você se torna menos vulnerável às críticas ou comportamentos tóxicos dos outros. Sua segurança emocional não depende da aprovação externa. Quando você se conhece profundamente, ninguém pode fazer você duvidar de quem você é. Esse tipo de confiança interna é a base para se manter firme, mesmo diante das adversidades. Ao final de cada interação difícil, ao invés de se sentir derrotado, você se sente fortalecido, porque sabe que a verdadeira paz e poder vem de dentro de você. Essa é a verdadeira força, aquela que ninguém pode tirar, porque ela não depende de nada externo. Ela depende apenas da sua decisão consciente de viver com sabedoria, equilíbrio e, acima de tudo, com paz de espírito. Agora que você entende como o estoicismo pode ser a chave para lidar com pessoas tóxicas e preservar sua paz interior, eu te pergunto: você está pronto para assumir o controle da sua mente e deixar de ser afetado pelo comportamento dos outros? Lembre-se, o maior poder que você pode cultivar é o controle sobre suas próprias reações. E a verdadeira força não está em mudar os outros, mas em se manter inabalável, não importa o que aconteça ao seu redor. Você tem a capacidade de escolher como reagir, de definir os limites que protejam sua paz e de viver em harmonia com seus próprios valores, independentemente das circunstâncias externas. Se você está pronto para essa transformação, se inscreva no canal Força Inabalável e compartilhe esse conteúdo com aqueles que também merecem aprender a verdadeira força que vem de dentro. Está pronto para viver uma vida de equilíbrio, clareza e força mental? Porque a verdadeira mudança começa quando você decide ser inabalável.